Oi, pessoal! Um abraço a todos vocês. Está no ar mais um episódio Chuteira Preta Podcast. É um número redondo aí. Episódio de número 20. Por isso, um episódio especial. Eu gosto. Eu era bad boy. Era? Somos bad boys. Isso não tem nada a ver. Cante comigo esse rap que você vai aprender. Rapaziada, um episódio sobre os bad boys em extinção no futebol brasileiro e mundial também. Que saudade de Paul Gascoigne dando chute, pontapé, soco, cuspindo na torcida adversária. Calma, não é para fazer isso hoje, tá? Vamos lá, vamos falar sobre os bad boys. Tem um textinho aqui, eles batiam, chutavam, xingavam, cuspiam. Uns eram da porrada, outros falavam muito. O texto tá bom, tá bem construído. Os bad boys do futebol brasileiro existem há muito tempo, mas nos anos 90 eles conquistaram o coração dos torcedores. Pode ser moleque atrevido ou zagueiro bandido. Júnior Baiano, aquelas voadoras dele, lembra? Mano, passava fora o que ele fazia aqui nas avenidas aqui em Porto Alegre. Oi! Treinadores, árbitro e imprensa. Meu amigo, politicamente incorretos. Eram ídolos das torcidas, mas eles parecem ter acabado. Qual o primeiro bad boy da história do futebol brasileiro, Carlos Guimarães? O primeiro bad boy da história do futebol brasileiro com mais relevância foi o Heleno de Freitas. O Heleno de Freitas é muita cultura, né, cara? É muita cultura. É que quando eu faço o roteiro, eu tenho que me preparar, né? A primeira vez. Quem foi Heleno de Freitas? Não. Ô, Wagner. Porra, cara. É igual o cara fazer uma caixa. Quem foi o Beckenbauer? Não. Só um pouquinho, Jeremias. Só um pouquinho, Jeremias. Nós estamos falando para uma audiência que daqui a pouco a gente está pegando um recorte de pessoas que não sabem quem foi Heleno de Freitas, onde ele jogou e o que ele fez para ser bad boy, que é o mais importante. Então define ele em uma palavra, Guimarães. Craque, temperamental e explosivo. Mas assim, como é a primeira vez que eu vejo um roteiro em 20 programas, talvez porque eu tenha feito esse roteiro pela primeira vez, e os outros não me mandavam o roteiro porque tinha que manter sigilo por causa do desafio, né? Podiam me mandar o roteiro sem desafio, o desafio eu não fiz, eles fizeram para mim. Então eu me preparei para o programa. O Heleno de Freitas foi um craque, centroavante craque dos anos 40, craque do Botafogo, depois ele jogou no Vasco, jogou no Boca Juniors, jogou na Liga Fantasma da Colômbia, e ele era bad boy porque... Que? Liga Fantasma da Colômbia é maravilhoso. Mas... Na Liga Pirata, cara. Então ele era um cara assim, que ele era meio... Ele vivia na noite do Rio de Janeiro, frequentava a alta sociedade, e era um cara que não chegava atrasado para treinar. Ele era viciado em éter, né? Que era a droga do momento. Ele cheirava éter para ficar doidão, cheirava lança-perfume. Aí, num determinado dia, o Flávio, ele foi barrado pelo técnico Flávio Costa, que foi treinador do Brasil na Copa de 50 no Vasco, e ele entrou com uma arma para matar o Flávio Costa no vestiário. Nossa, mas esse é o maior bad boy da história do futebol. Esse era o Heleno de Freitas. Só que era um craque. Muitos dizem que se o Heleno de Freitas fosse centroavante do Brasil na Copa de 50, a história seria diferente. Sim, muito bem. JP, eu sei que tu é amigo de Renato Portaluppi. Conta uma história do bad boy, do Renato Portaluppi, bad boy, que sim, era um bad boy. A gente viu ele se pegando no soco com o Djalminha, todo mundo viu. É verdade. Aliás, não só com o Djalminha, né? O Carlos Guimarães gosta muito de imitar o Renato nesse aspecto gestual da final da Libertadores de 83, né? Quando já está 2-1 para o Grêmio contra o Penharol aqui em Porto Alegre. Onde ele dribla no mesmo lance 7 vezes o Vermayer. Não, cara, da Libertadores. Libertadores. Não, Libertadores. Tá? Quando o jogo já está teoricamente decidido, 2-1, né? Segundo o Renato, um lance de gênio cruzado daquele jeito para o César fazer o gol, um balão para a área. Segundo todas as vezes que eu estive com ele, um balão para a área, né? Se tem tu falou para ele. É evidente, aquele balão nem goleiro dá no tiro de meta.
Não na reposição, né? Não no tiro de meta. Com a diferença que ele estava de costas pro não estava lance, de costas. Marcado. Mentira tua. Mas tu é renatista. Não, senhor. Não, senhor. Né? Aliás, não me surpreende, Jeremias, que a memória do Wagner para esse lance seja imprecisa. Mas eu vou dar esse desconto. Ele estava de frente para o marcador, tá? E eu dou crédito. Como é que ele estava de frente? Como é que ele estava de frente e o cara ia fazer embaixadinha na frente do cara, o cara não ia dar um pontapé nele? Naqueles outros... Ele estava de costas, ele girou e fez o cruzamento, rapaz. Vamos esperar o próximo programa jogo, que vai... Mas o lance no que eu estou descrevendo aqui no final do jogo, o Renato dá uma bocha no cara do Penharol, que eu não lembro o nome, e fica fazendo assim, o Guimarães faz direitinho esse gesto aqui. 2-1. Não, mas, gurizada, falando sério, o Renato já contou isso várias vezes, então a história não que seja novidade, mas para mim, primeiro que eu gostei demais do roteiro produzido pelo Guimarães, mas admito uma certa dificuldade, porque eu acho que é um assunto sensível e que tem diferentes nuances. Eu quero muito mais ouvir do que falar nesse programa de hoje. Deu uma pipocada, tava aqui, ó. Sem pipocar, ele pipocou. Não tô dando pipocada. Eu quero, na verdade, sublinhar o trecho que eu acho que tem de Bad Boy do Renato desse episódio, que não é novidade. Mas essa história ela é contada por várias versões, e eu já ouvi isso na intimidade do Renato, tá? E ela não é diferente daquilo que foi contado publicamente. Conte. Calma, eu tô só... Tá fazendo nariz de cera. Corte o nariz de cera. Um nariz de cera, tá bom. Cara, o que aconteceu na Toca da Raposa antes da Copa de 86, que é a preparação do Grêmio, a preparação da seleção brasileira para a Copa, tá? Isso, cara. É folclórico, é público, que depois de vários dias concentrados com o Tele Santana, que dentre outras qualidades tinha poucos defeitos, um deles era de que concentrava durante muito tempo os jogadores em concentrações, né, óbvio. Né? E na Toca da Raposa, num determinado momento da preparação, os jogadores foram liberados por um turno, uma coisa assim, 1 turno e meio, o que, cara, é pouco, tá? Para jogadores. Mas os caras souberam aproveitar cada um à sua maneira aquele tempo dado pelo Tele. Por exemplo, o Renato conta que queria viajar, ou outros jogadores de outros estados, não dava nem tempo de pegar um bate-volta e ver a família, a namorada, e ver um parente e voltar, não dava tempo, era inexequível. Então, a alternativa foi para lugares ali perto. Jogar um sinuquinha, né? Naquela época, fumar um crivo em algum barzinho de esquina, e vários jogadores, cara, e aquela seleção, o Carlos me ajuda aí, era uma constelação de craques, tá? E o Renato não nega, eles foram para casa de um amigo de um jogador que eu não recordo o nome, tá? E fizeram, e provavelmente o Éder. E, de fato, fizeram uma festinha e tal, exageraram e tal, estava dentro do horário da folga, e quando foram voltar para a concentração, o Leandro, lateral direito do Flamengo na época, não reunia condições físicas de chegar na passagem, entrar caminhando pela entrada da concentração, e aí foi sugerido que fosse feita uma incursão pelo muro, tá? E eu não vou falar os nomes aqui, porque o Renato nunca falou os nomes. E o que me incomoda por gostar demais do Renato é que muita gente que foi para aquela Copa omite ou escolhe não contar pedaços da história porque estavam presentes. Então é por isso que eu acho que nesse episódio o Renato agiu como bad boy, mas um bad boy do bem, porque o Renato não negou que estava e nunca entregou quem estava e foi para a Copa. Uhum. Então, a gente tem que lembrar que o Renato era menos experiente que os outros ali. E ele, não sei se foi por isso que ele perdeu a Copa. Se eu tivesse dinheiro do Wagner, eu apostaria todas as fichas de que perdeu a Copa por causa daquilo. Porque o Tele não corta o Renato, ele pensa em cortar o Renato naquele episódio, né? Ele não corta o Renato, os cascudos do grupo, Sócrates, Júnior, Falcão, pediram que o Renato continuasse, o Tele corta o Renato depois. E quando dá a apresentação da seleção para ir para a Copa, quando o Leandro, que é o cara que o Renato ajuda a entrar pela porta da frente, encarando seguranças e comissão técnica e mostrando que eles tinham se esbaldado, o Leandro aí sim mostra o caráter que muitos daquela seleção não tiveram. E se o Renato não vai, eu estou agora na hora de embarcar de terno e gravata, eu não vou. Tele, bota o Josimar e um abraço. Então, para mim, o Renato, esse episódio, que talvez não seja o maior de Bad Boy, é o que eu mais gosto da carreira dele. Isso é antes da Copa de 86, né? Isso chama-se, em castelhano, chama-se o Evos.
Isso, quando tu tem a possibilidade de fazer uma escolha que vai te trazer prejuízos ou benefícios, e tu escolhe aquilo que vai te trazer prejuízos. Bom, imagina o lado direito com Leandro, Renato e aí Careca na frente, aí era complicado, né? A cereja do bolo é o Miller jogar 90, né? Aí a cereja do bolo é o Miller jogar 90 e 94. Mas tudo bem, isso fica para outro episódio, episódios, vamos conseguir patrocínio 94, Renato não merecia ir, tá? Eu não falei do Renato, eu só falei do Miller, eu não falei do Renato. Não, mas o Miller não jogou 94, eu acho que nem entrou. Foi pra Copa. O Miller é campeão do mundo sem ter jogado. Não, Miller é campeão do mundo. Não campeão do mundo. Mas só para complementar esse episódio, tá? É muito engraçado porque logo depois o Tele convoca, ele avisa o pessoal da supervisão lá para fazer os trâmites burocráticos. Isso é como é que ele anuncia o substituto. Me traz o menino do Botafogo. E aí todo mundo foi atrás do Perivaldo, que naquela altura estava no Bangu e ninguém acreditou. E cá o Tele enlouqueceu, ele quer o Perivaldo. Não, o Perivaldo tá no Bangu, mas quem é o menino do Botafogo? Tele? Quem é o menino do Botafogo? O Tele não sabia dizer. Os caras não sabiam dizer menino do Botafogo. Até que uma alma disse, Josimar Tele, esse é o cara. Esse menino do Botafogo que eu vi que estava jogando bem, traz ele. O Joel Santana, foi um episódio. Ninguém sabia o nome do Josimar, achavam que era o Perivaldo, que era ex-Botafogo, e naquela altura estava no Bangu de Castor de Andrade. Antes do Jeremias, eu estou vestindo aqui pela Underflow camiseta George Best. O primeiro grande bad boy internacional. Trata-se de um alcoólatra e tratava-se de um alcoólatra norte-irlandês, nunca jogou uma Copa do Mundo, e as más línguas dizem que se não fosse a sua, aqui ó, Underflow, George Best, se não fosse a sua doença, né, a sua condição, e ele era muito louco, que ele seria o segundo maior jogador de todos os tempos, só atrás do Pelé. É isso aí. Jeremias, o politicamente correto acabou com o bad boy? Com a figura do bad boy no futebol brasileiro? Primeiro eu quero dizer que eu fico muito feliz que o Guimarães esteja se envolvendo com o projeto. O roteiro dele é fantástico. É muito melhor do que os outros roteiros. Que mau caráter. Contrariando aquilo que eu te disse lá no início, que é o seguinte, não tenho tempo. Participo de boas, mas não tenho como tocar as outras coisas. Agora que eu saí da coordenação da Guaíba, veja só, meu querido, me sobra tempo para fazer essas coisas, entendeu? Conte comigo a partir de agora. Próximo programa será sobre jogadores que aparentavam ter mais idade do que eles realmente tinham. Vai, Jeremias. Isso é muito bom. Boa. Jeremias, disserte, por favor. Depois eu quero dizer que eu estou muito ansioso pelos episódios que a gente vai gravar sobre seleção brasileira, porque a gente sempre, toda vez que a pauta é uma, vai para a seleção brasileira. Dito isso, eu quero falar o seguinte, o politicamente correto não matou, não é ele que matou o bad boy, né? A gente não consegue mais conviver com decepção, né? E aí a gente não consegue conviver com pequena frustração. E a gente vai criando um ambiente no futebol que não atrai ninguém que não seja do futebol. E isso também tem a ver com os personagens do futebol. Isso também tem a ver com os personagens ficarem só dentro do quadradinho deles. Mas ainda assim... Pasteurizados. Parabéns pela fala, Jeremias. A gente ainda tem alguns caras no futebol atual, mais velhos, mas ainda tem uns caras que se encaixam no perfil do bad boy. Que é uma coisa subjetiva, mas na minha visão eles se encaixam, tá? Por exemplo... Tá tudo bem aí, Vaguinha? Pode falar. Tá. Uma mensagem da Suécia. Felipe Melo é um bad boy. Tá jogando, tá em atividade. Sim. Tá jogando, Daverson é um bad boy. Tá, o Daverson na década de 90 é o uma chacota para entrar dentro da igreja com o noivo. Tá de brincadeira. Não, mas tu tem que comparar ele com o cenário atual dele, né? O Daverson é o Diney, cara. É o estilo Diney. Boa. Aí tem outros caras, tá? Por exemplo, Daniel Alves. É bad boy. Ficou fora da Copa. Daniel Alves é bad boy. Não. Ricardo Centurion, sabe quem é, Vaguinha? Jogou no Racing, jogou no São Paulo. Sei. Bad boy. Tem uma atitude de bad boy dele que é pública. Que fez ele tirar uma Ibrahimovic não é bad boy?
Ibrahimovic, mas eu citei ele como bad boy. Ele é bad boy. E o que é bad boy? É o cara ter uma atitude fora do padrão. O padrão hoje, ele é mais tênue do que era nos anos 90? Com certeza. Tem um documentário aqui. O padrão hoje é chato pra caralho. Os holandeses vieram aqui acompanhar o Romário no final do ano. O Romário andando de Porsche vermelho, de D20 e na beira da praia olhando uma pistola. Isso é inconcebível hoje. Mas vamos trazer para a realidade de hoje, em que a gente não aguenta a decepção, não aguenta a frustração, não pode ver o cara na folga bebendo com a mulher ou com os amigos, entendeu? O cara mandou ontem para mim. Todo acaba com o bad boy. Eu recebo bastante coisa no direct do Instagram. E ontem me mandaram uma imagem, um vídeo de um jogador num pagode. Tá? Não tá mais aqui, não tá mais jogando aqui. Então, sabe o que eu respondi? Sabe o que eu respondi pro cara? Eu disse, puta que pariu. Calma, cheio de mulher, uma música boa, cerveja. Que inveja desse cara, por que eu não tô lá? Foi o que eu respondi pros caras, entendeu? Ah, velho, tá muito chato. Hoje tá muito chato. Aliás, como tudo tá muito chato, né, no futebol. Tá muito chato, tá muito dentro do politicamente correto. Claro que eu não vou apoiar aqui atitudes que ultrapassam. Eu citei aqui Paul Gascoigne, mas tinha o Eric Cantona, que lá na Inglaterra saiu dando porrada no torcedor, dando voadora. Isso aí não dá para o cara apoiar. Agora, o cara demonstrar a sua autenticidade chutando uma garrafa porque foi substituído, por exemplo, ou xingar, ou discutir publicamente com um técnico porque discorda das ideias de um profissional, qual é o problema? Qual é o problema? Para dar uma agitada no negócio. Sem agressão, sem incentivo à violência, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Falta o bad boy. Falta a figura do bad boy no futebol. Os jogadores citados aqui, meu Deus do céu, bota na década de 90 lá, eles são expulsos por bom comportamento. O Jeremias citou o Daniel Alves. O Daniel Alves não disputa a Liga Inglesa da década de 95, de 89, não disputa. Nem entra na Inglaterra, porque o cara não, isso aqui nós não queremos aqui, quem é esse cara? Entendeu? Então isso falta no futebol. Estou exagerando, mas falta muito no futebol. Estão pedindo para eu contar a história aqui, porque quando eu jogava, eu era bad boy, eu jogava, era expulso. Para aí só um pouquinho, não. Antecipa a votação. Vai estar previsto uma votação aqui. Mas tu quer falar de ti? Não, é que tá aqui no roteiro, ó. Eu sei que tá no roteiro. A história do Titico. O Titico foi o comentarista da Rádio Osório da década de 90. O José Adair, grande figura, seu José Adair falecido. Depois fui colega dele, ele foi comentarista, eu fui repórter da Rádio Osório, a gente teve uma relação muito boa. Mas ele estava comentando um jogo onde eu fui para o banco de reservas. Naquele jogo, eu jogava pelo Gaó de Osório, fui para o banco de reserva, transmissão da Rádio Osório, com o Felipe Gamba atrás de uma das goleiras. E eu cheguei a chutar o negócio aqui. E aí, eu tinha um técnico que acabou saindo por um problema de saúde, e eu era titular. Chegou um outro técnico, trouxe os bruxinhos, botou no campo. Eu começando o meu namoro, isso faz 20 anos, começando o meu namoro com a minha hoje esposa Luciane, na beira da lagoa, no frio do caramba, lá em Osório, frio pra caramba, minha mulher aqui em Porto Alegre, minha namorada aqui. Eu disse, se não me botar no intervalo, eu tô vazando. Falei pros parceiros. Dito e feito, tava 6-0 no primeiro tempo para nós, pro Gaó, ele não me botou, fui embora para casa. Passei pelo Gamba e disse assim, eu tô fora. E o Gamba ligou o microfone e disse assim, o Vaguinha foi embora. Pegou as balinhas, cuida dele e foi embora. E o Titico tava comentando, me deu um pau. Com razão, né? Que isso, abandonou o time no meio, tem que jogar tênis, não sei o quê. Na segunda-feira eu fui no estúdio da Rádio Osório, pedi para entrar, o Gamba puxou a cadeirinha, me botou do lado, tá aqui o microfone para ti, direito de resposta. O Gamba quase não gostou. Direito de resposta, eu detonei o Titico. Aquilo era o assunto na cidade de Osório. Então foi uma atitude de bad boy, sem falar outros lances que eu fui expulso, tem coisa que eu me arrependo, que eu até me envergonho, que eu não vou nem contar aqui para vocês, como, por exemplo, cuspe na cara de adversário, que é a coisa mais ridícula que eu fiz na minha vida. Então, eu fiz isso dentro de campo. Agora,
E imagina se eu sou profissional, a repercussão que não ia dar hoje em dia, né, Guima? Tu gosta, né, Guima? Tu gosta, olha aqui. Eu ia te perguntar quantos gols pelo Gaó? No Gaó eu joguei muito pouco, devo ter feito umas 30 partidas com 45 gols marcados. Canal Chuteira Preta no Spotify, Deezer e aqui no YouTube, onde você está nos acompanhando, Instagram, @Chuteira Preta, TikTok também. Hoje tem e-mail? Não sei, eu não vi. Tem, é fax, deve ter algum. É fax. Tem que ler o roteiro aí. Mande seu e-mail ou fax para chuteirapretapodcast@gmail.com. Caporal Conteúdo nas redes sociais. Segue lá, @Caporal Conteúdo. Tem o WhatsApp aí, chama o Matheus. O cara é bom. Olha aqui, ó, KTO. KTO é uma empresa apaixonada por pessoas, esportes e probabilidades. O canal, aqui o Chuteira tem 20% de bônus no primeiro depósito. Chuteira, tá ali sublinhado, Chuteira. Faz o teu cadastro, vai lá e aproveita. Quem mais está conosco? Atenção, rodando. Marquês Empório Paris, já, meu amigo, ali subindo a Carlos Gomes, aquele entrecô com carnes. Você está vendo na foto ali, à sua esquerda, tem uma fotinha, tem lá 15 freezers com carnes de altíssima qualidade. Você pode pegar, escolher, fazer o teu churrasco lá, levar para tua casa, escolhe a carne, chimichurri. É bom. Vinho, então, meu Deus do céu, a adega de vinho deles é maravilhosa e tem o chopp também, Gever. @Empório Marquês Parija conosco. E daqui a pouco nós vamos ter um olho no lance. Ih, olha lá. Ih, deu pau no jogo. Olha aqui, ó. Jeremias, o que faz um jogador ser um bad boy? Na tua visão intelectual. Intelectual. A vaga do intelectual tá ali embaixo com o Guimarães. Cara, o bad boy é o cara que foge do padrão. E, o Daniel Alves não se encaixa no bad boy dos anos 80, 90. Concordo. Mas se a gente aplicar no futebol de hoje, né? O Pogba passou rindo do José Mourinho enquanto jogador do Manchester United. É uma atitude de bad boy. Tem personalidade, tem atitude. É isso que me chama a atenção. Eu fiz uma lista aqui. O Pogba tá na lista. O Cristiano Ronaldo tem atitude de bad boy. Cristiano Ronaldo tem atitude de bad boy. Ele não é conhecido como bad boy porque ele faz muito gol, porque ele decide, porque ele é um cara diferente, porque é um cara que ganha muito. Mas ele tem atitude de bad boy. Ele tem atitude de se impor, de fugir do padrão. Estamos carente de bad boy, essa que é a grande verdade. Sérgio Ramos, zagueiro, é bad boy? Bah. Eu acho que ele arrepia. O Pepe também se enquadra nisso. Sim. Pepe mais. Mas o Pepe não tem a qualidade técnica do Sérgio Ramos. Talvez não, nem estejam confundindo violência com atitude de bad boy. Não, mas o Júnior Baiano era um bad boy violento. Isso. Demais. E com muito técnico. técnico. Tá. E aí, deixa eu citar um outro cara, então, para trazer mais perto da gente. Jô, é bad boy ou não é bad boy? Um bad boy meio vira-latinha, assim, né? E o Kleber Gladiador, é bad boy ou não é bad boy? Bad boy. Sim. Pela personalidade, sim. Mas nos anos 90 ele jogaria onde como bad boy, Vaguinha? Já que tu não gostou do Daniel Alves. O Kleber Gladiador ia bem na década de 90. Ia bem. Faria dupla no Fluminense com o Renato. Desafio para Carlos Guimarães, não precisa ser agora. Desafio. O time do 1 ao 11. O time de bad boys do 1 ao 11. Todas as posições. Desafio para ti. Eu fiz o meu aqui já. Já fez? Tá, então vamos passar depois. Vamos passar depois. Eu preciso preencher umas vagas aqui no meu. Eu quero dizer um outro cara que eu também considero bad boy. E eu sei que tu não vai concordar, Vaguinha. E eu tenho um contraveneno. Rodrigo é bad boy, zagueiro. Zagueiro? Bad boy. Bad boy. Bad boy, joga suco na parede, é bad boy. Que isso? Achei que tu ia lembrar da outra passagem dele.
Tinha que estar outra aqui encerrou a carreira dele, aqui encerrou. Qual que foi? Wagner não tá lembrando. O Jeremias já te deu a pista aí, a piada passou. Vai, segue aí, Vaguinha. Pode fazer a pergunta. Do Inter? Não, na Ponte. Vai. Que ele foi pra cima do Márcio do Cara, perdeu o trem da história. Perdeu o trem, vai. Volta pra tô cochilando. Exatamente é a mesma coisa quando o Rect fez a proposta. Tu perdeu o trem, agora não adianta mais. Vai, imbecil! Olha aqui, ó. JP, tem diferença entre o cara ser um bad boy e ser apenas uma figura irreverente ou insinuante, estilo moleque travesso? Essa pergunta foi o Guima que fez. É óbvio, né, cara? Em caixa alta ainda. Então, assim, ó, aproveitar que o Guima tá ali minimamente distraído montando a seleção dele, eu vou cometer uma pequena ousadia, que é tentar de falar de música, um pitaquinho de música. Eu adoro falar de música. Não. Quase que eu falo uma coisa que eu ia ser preso. Sobre o teu gosto musical. Né? Mas o Guimarães é um cara que gosta de música, que não são as músicas que eu gosto, mas entende de música. Né? Eu vou falar aqui... Guimarães, fica atento aí, que é o seguinte, vou tentar responder a pergunta que tu fizeste com uma pequena provocação, uma analogia sobre o tema de hoje. Cara, o bad boy se caracterizou naquela época dos anos 90 ali, porque o bad boy, como tu disseste na tua explanação inicial ali, ele é muito antes, né, do termo, tipo Heleno de Freitas. O fato de ter sido cantado em funk nos anos 90 com Edmundo, com Romário, era um funk de outra época, era um funk melody, né? O conceito que a gente está falando de bad boy, o que se propagou de lá para cá, ele não tem, para mim, a mesma essência do que foi criado o termo bad boy, sabe? Por isso a analogia com o funk atual. O funk que existe não tem nada a ver com o funk que eu gostava de Claudinho Bochecha dos anos 90. Né? Embora sejam duas o mesmo estilo musical, e eu paro aqui porque eu só gosto daquele tipo de música naquela época, né? Não tem condição de avançar no assunto. Bonde então, do Tigrão também, né? Não, é depois. Não, eu sou a Claudinho Bochecha, tá? Marcinho Goró, tá? Não sei qual deles faleceu já. Mas então, assim, a minha resposta para a pergunta do Carlos é sim, existe diferença entre bad boy e jogador insinuante. Eu tentei justificar aqui a minha resposta, eu tento justificar aqui a minha resposta, depois de cometer esse desatino de falar de funk, que para mim, cara, o bad boy é um cara marrento, é um cara que se garantia naquilo que dizia, e se dizia muito mais do que se diz hoje, né? Porque o acesso aos personagens era maior, né? É o cara que tirava onda, né? Antes de um jogo importante, que tu tira onda contra o cara do 15 de Campo Bom é uma barbada. Como acontece no interior gaúcho, que os jogadores falam, o teu salário aí é o meu bicho depois do jogo. Né? Isso eu acho desprezível, né? E bad boy daquela época, o cara tirava onda com o Túlio Maravilha enfrentando o Botafogo domingo no Maracanã, né? Como se diz assim, quem tem café no bule, né? Para mim, isso era o que se dizia de bad boy, é o meu conceito de bad boy. Hoje eu já acho que é um pouco diferente, eu já acho que o jogador não tem mais esse perfil, são poucos que têm esse perfil, então eu vejo que o jogador insinuante, que o Carlos perguntou, é o cara que provoca dentro de campo, que talvez não seja muito na língua, mas no comportamento de campo. E eu vou citar 2 ou 3, por isso que eu estou de Argentina aqui, que posso estar errado, tá? Na resposta. O Carlos que fez a pergunta que deve ter o veredito. Eu cito 2 caras que não têm um estilo provocador, são até discretos fora de campo, mas que no campo enlouqueciam, tá? O Riquelme, rebolando contra o Argel no Parque Antártica, numa Libertadores, tá? Para mim era um comportamento de um cara do que na época se falava de bad boy, e já não era um bad boy, tá? Mas eu acho aquilo ali um desaforo futebolístico. O cara tem que se garantir muito para fazer isso. E o outro, cara, é o Tevez. Para mim, o Tevez cometeu um dos lances mais incríveis se eu torcesse para aquele time, e eu ficaria louco se eu torcesse para o adversário. O Tevez, numa semifinal de Libertadores, se eu não estou enganado, no Monumental de Nunes, ele jogando pelo Boca, só com a torcida do River em campo, ele faz um gol que leva a decisão para os pênaltis, eu acho, tira a camisa e imita uma galinha. Que é o Gaginas. Uma gagina. Cara, se isso aí não é ser insinuante, provocador, eu, sinceramente, eu desconheço um gesto mais audacioso do cara fazer num ambiente tão contrário assim. Eu desconheço. O Viola fez isso, né?
com a maioria dos torcedores do Palmeiras numa final de Paulistão. Aquela que ele imita o porco. Faz gol e imita o porco. Mas era quase metade, né? Eu acho, né? Era metade. Tu tem razão no gesto, tem o de cala a boca, o do Renato, por exemplo, o Diego dos Santos pisa em cima do símbolo do São Paulo no Morumbi. Mas a do Renato é para 100 mil no Mineirão, né? 100 mil atleticanos no Mineirão. Mas o Renato passa fazendo assim na frente do banco do Tele. É pro Tele, não é pra torcida, é pro Tele. Mas, gurizada, percebamos que eu acho que há diferentes nuances nessas coisas. Vamos aí, a do Renato tem uma vingança, correto? Vingança. Pura. Qual foi a outra que a gente lembrou agora aqui? Eu lembrei. Me vingar dos caras aí. Eu lembrei a do Tevez. A Tevez é provocação absurda. O intuito é só provocar na casa do adversário. Sim. Não tem outro motivo. E qual foi o outro que a gente levantou aqui? Riquelme. Não, do Riquelme. Agora vocês falaram de outro aí. Viola. Não, falaram de outro. Me passou batido assim, mas eu acho que são coisas bem diferentes de um para o outro. As motivações são diferentes. Ô, Guima, tem a ver com o que o JP estava dizendo. Redes sociais. Com as redes sociais fica mais... inibe mais o cara que tem a veia, que tem no DNA dele o sangue de bad boy? Total. A rede social é composta... Correto. A rede social é composta por pessoas perfeitas, né? Sim. As pessoas entram na rede social e ali colocam o seu ideal de perfeição, apresentando para os outros essa versão de si. As pessoas na rede social, elas não têm defeitos, elas não erram. Então, como é que tu vai ser bad boy no ambiente de rede social, sendo que todo mundo é perfeito? Tu vai fazer qualquer coisinha na rede social, vem todo mundo encher teu saco, te chamar disso, daquilo. O cara enche o saco. Bad boy ou não bad boy, todo mundo, ninguém gosta de ser ofendido, né? Se o cara for bad boy na rede social, ele vai ser ofendido violentamente, seja pelos teus torcedores ou pelos adversários. A rede social inibe a gente, cara. A gente não é o que a gente é na rede social. E também não precisa ser, né? Tem que ser dentro de campo. Só que, sendo dentro de campo, o cara tem uma rede social, ele vai ser xingado igual. Então inibe a rede social, ela é composta por pessoas perfeitas, né? A gente não tem o clipe aí, né, dos Bad Boys, né? Não tem como a gente colocar, né? Não. Mas canta! Nós somos Bad Boys. Isso não... Cara, era legal porque tem os dois dançando, Edmundo e Romário, com a camisa do Flamengo, aquela camisa, foi na apresentação. Do Centenário. Foi na apresentação, Wagner, ou não? Não, eles chegaram em tempos diferentes, besteira minha. Foi quando eles lançaram lá. Nós somos Bad Boys, isso não tem nada a ver, cante comigo esse rap que você vai aprender. Edmundo e Romário cantando juntos esse rap. Foi lançado. Puxa, na época já foi eu lembro que já foi uma patrulha muito grande para cima deles. O Guimarães. Um time do Centenário do Flamengo. Depois eles jogaram juntos também no Vasco da Gama. E nunca se deram, e parece que não estão se dando de novo, né? O Edmundo parece que cansou do Romário, coisas não se falam direito aí e tal. Mas eles são até ideologicamente contrários, viu? Nós temos aqui, né, nesse episódio do rap, dois dos ícones dos Bad Boys, né? E com perfis parecidos e diferentes ao mesmo tempo. Parece um paradoxo que eu estou dizendo aqui, mas o Edmundo era um cara que era violento. O Romário, menos. O Romário era um cara que provocava, que tinha uma voz muito forte, uma palavra muito forte, não fugia da raia quando o assunto era porrada. E apanhava quieto. Vide a confusão que aconteceu entre Flamengo e Vélez, que eu achei que era no José Amalfitani, mas depois eu descobri aqui no Chuteira Preta que foi aqui no Brasil, foi em Londrina, foi no Estado do Café? Londrina. Estado do Café. Ele dá porrada no Simeone, mas tem um motivo real e concreto para ele dar. O Edmundo não tinha muito motivo, o Edmundo já saía dando. O cara chegava, olhava atravessado para ele naquele clássico São Paulo e Palmeiras. Chegou o André Luiz, ele já chegou e já deu, não quis nem conversa, entendeu? O Romário já era mais. O Romário precisava ter uma justificativa.
O Cafezinho, por exemplo. Cafezinho. Por exemplo, o Cafezinho foi lá e provocou ele. Ele deu uma porrada, chutou o Cafezinho, o Pires e a Tacinha junto. Não, o soco do Romário no Simeone é um dos maiores socos que eu vi alguém que não é do esporte, do soco, dar em alguém. Então tinha um motivo, porque o Simeone chamou a mãe dele, não sei de quê, entendeu? Mas pela enfim. última vez. Agora, esse episódio... Eu tenho uma pergunta rapidinho. Marcelinho Carioca também. Eu não li o roteiro. Marcelinho Carioca é do tipo que batia e escondia a mão. Isso, escondia a mão porque era aqui, ó. Esse tipo de bad boy era violento também. Esse tipo é o tipo lobo em pele de cordeiro, esse aí. O Marcelinho dava o tapa e escondia a mão. Mordia, soprava. Carlos, o Jeremias está quieto ali porque ele está fazendo o time dele, o Carlos já fez o dele, o meu está aqui, o Vaguinha vai inventar o dele e vai dar muito cachorro, mas eu preciso fazer uma pergunta para o Carlos, que ficou um assunto en passant ali sobre o rap da... Muito bem interpretado pelo Wagner Martins. Cite uma pessoa que tu acha que popularizou esse rap naquele momento da noite carioca. Xuxa Meneghel e o DJ My Boy. O Malboro, DJ Malboro. DJ Malboro. E o Malboro também. E tem o DJ My Boy. Solta o som aí, My Boy. A Xuxa falava, ele botava na noite. E o DJ Malboro também. E o DJ Tubarão. E esse rap, ele se inclui no seguinte, um dos maiores álbuns da história da música brasileira, que foi lançado no meio dos anos 90, as pessoas se esquecem. Porque quem analisa a música brasileira também é um pouco canalha. Isso é um papo para outro dia. Que é Rap Brasil Volume 1. Clássico, amor. Clássico. Detalhe, clássico. Eu tenho. Ali é lançado são lançados Marcinho e Goró, se eu não estou enganado. Isso. Olha aqui, ó. Jeremias, olha aqui, ó. Vamos às lembranças de bad boys do futebol brasileiro. Lembrando de causos com caixa alta. De Romário, Edmundo, a gente já falou, Renato já falou. Túlio Maravilha era bad boy? Era um pouquinho porque era politicamente incorreto, era falastrão, era fala muito. Mas um cara... Boa praça. Good boy. Túlio era do bem. Era do bem. Eu não enxergo ele como bad boy, não, cara. Não. Djalminha era bad boy. Djalminha era. Júnior Baiano, Neto, Viola, Piá. Todo meu time tá aqui. Piá, leu parênteses aí. Piá. Não, o cara da Ponte que foi preso. Isso jogava demais futebol, tá louco. Jobson, drogas. Edilson, Marcelinho Carioca, o bad boy cristão em caixa alta. Leandro, lateral. Éder Aleixo, vovô garoto. Há boatos de que defecou no sapato de Telê. Miller, mau caráter. Não sei, era. E Diney. O Diney era muito bad boy. Jogou no Inter aqui, o Diney. O Miller dava o tapa e escondia a mão também. Fazia lobby. Era o cara que era leve trás. Cagueta, X9. Assim, ó, troféu bad boy. Troféu bad boy, pra mim, vai pra Edmundo. Na minha opinião, troféu bad boy, Edmundo. Essa é a figura do bad boy. Ele tá na cena do funk com o Romário, e naquele ano ali, naqueles anos ali, ele tem várias atitudes de bad boy, né? Mas o Jobson também é um baita de um bad boy, né? O Edilson foi muito bad boy também. Marcelinho Carioca com um outro perfil, como vocês já falaram. Vocês falaram do Piá, né? Eu me lembrei de uma entrevista que eu fiz no auge da pandemia, quando estava todo mundo em casa, o futebol estava parado. Eu entrevistei um empresário, todo mundo aqui que trabalhou na imprensa conhece esse cara, Sérgio Baissi. Tá? Trouxe o Yardley para o Inter. Isso. E a história é a seguinte, ele levou o Piá para o Santa Cruz a pedido do Givanildo. Só que o Givanildo e ele descobriram que era o Piá errado. Quando o cara estava no estádio, o Givanildo olhou e disse: não, mas esse não é o Piá da Ponte. Não, mas tu me pediu o Piá que estava destruindo no futebol paulista, esse aqui. O cara tinha jogado no Botafogo de Ribeirão Preto. E imagina, o Givanildo esperava um bad boy e ganhou o pastor da igreja evangélica. História maravilhosa. Em segundo lugar, para mim, Marcelinho Carioca. É um bad boy assim, ó, que sabe, eu vou fazer a sacanagem e vou me esconder aqui atrás do Rincon. Do Rincon, não,
Ele não era muito amigo do Rincon. Eu vou me esconder do Gilmar Fubá. Do Gilmar Fubá, que era uma parede. O Marcelinho era punk o negócio. Saiu o Vaguinha. Vocês estão com a seleção escalada aí, Vaguinha? Eu tô com a seleção escalada. Vai. Vamos lá. Manda a tua seleção, vai, quero ver. Vamos lá, eu escolhi 2 goleiros, tá? Ronaldo, de Ronaldo e os Impedidos, rock and roll. E o outro goleiro que era um grande, pô, ele era complicado quando jogava, Emerson Leão. Emerson Leão era bad boy. Emerson Leão. Boa. Qual que vocês botaram aí? Vamos posição por posição. Eu botei... o Ronaldo tá, eu botei Fábio Costa, Derlei e Felipe. Bem mais atuais, né? Eram... Pô, cara, não dá pra fazer piada, né? Mas teve como goleiro um criminoso que é o Bruno, né? É que daí, na minha opinião, aí não dá pra entrar, entendeu? Não é outra coisa. É um assassino. Eu não me lembro de outras passagens do Bruno, né? Sendo bad boy, não. Né? Não, assassino, é outra coisa. Laterais direitos. Eu botei o Leandro, que era um baita bad boy, depois vocês vão ver na matéria da Manchete. Peraí, desculpa. Cara, entrou uma ligação aqui e nós eu fiquei offline por alguns segundos. Vamos de novo. Estamos escalando a nossa seleção de bad boy. O goleiro é Ronaldo. Ronaldo. Citamos Ronaldo. Tá. Ronaldo, bom nome. Tá. Eu falei eu botei do Costa e do Felipe. Tu fala O Tafarel não é bad boy, mas tem um episódio do Campeonato Mineiro que ele sai. Alguém, pelo amor de Deus, liga pro Vaguinha. Mas ali tem o Leonardo. O Leonardo, que é o mais bom moço de todos. Tem um episódio com o Tabi Ramos, mas o Leonardo era o bom moço. Laterais, Josimar, Drogas e Leandro, lateral direito. Boa. Lateral direito eu não consegui encontrar. Boa. Fábio Baiano é o mesmo. Fábio Baiano também era, mas eu acho que o Leandro e o Josimar eram mais, né? O Leandro é imbatível. Leandro. Júnior Baiano, eu acho que é o grande zagueiro bad boy. Valber, em homenagem ao Valber. Meu também é o Valber. Valber, bad boy. Boa. Tá, Wagner tá alto no programa. Só que um baita de um time, né? Tá de brincadeira. Ô, Vaguinha, Valber hoje em dia na seleção. Titular, óbvio, na Copa. Lateral esquerdo, para mim, motivo, Marra, Felipe. Para mim, motivo, alcoolismo, Eduardo Souza, bigode. Nenhum sentido. Não achei lateral esquerdo, botei o cara que era alcoólatra. Eu não achei lateral esquerdo, cara. É o Felipe Marrento. Pode ser. Nós estamos abrindo um pouco mais o leve, mas é boa, é uma boa lembrança. Meio campo é barbado. César, da Lazio. Foi preso. Jogou em Cannes, pode ser. Boa lateral. Boa lembrança. Jogou no São Dupla Caetano. de volantes, para mim, Rincon e Vampeta. Dinho. Não, o Dinho era bad boy dentro de campo. Não, mas o Rincon não era bad boy. O Dinho era. O Vampeta também não era bad boy. Confesso que eu não tô convicto nos votos. Eu botei 4 atacantes na minha seleção, botei 2 meios, um volante e um meio só. Botei Dinho e Neto. Tá, o meu meio campo é Neto. Não era bad boy. O Dinho era, Vaguinho. Os caras tinham medo do Dinho. Mas medo do Dinho. Mas é diferente. Outra coisa. Mas é diferente. Mas não é medo, não é respeito. Medo porque achavam que iam se machucar. Medo, tá, mas aí o Clebão tem que ser o zagueiro. Não tinham esse medo do Kleber. Tinham do Júnior Baiano esse medo. Mas do Kleber nem tanto. Do Corinthians era meio chegador também. Vermelho. Mas ele era chegador, não era bad boy. Era mais violento do que bad boy, não era? Teve um cara uns minutos atrás que ele foi talentoso, assim, num raro momento. Talvez vocês estejam confundindo violência com bad boy. Exatamente. Pode ser então que é um volante bad boy. O Neto é bad boy, todo mundo concorda, né? Bad boy. Sim. Tá, porque não era violento. Djalminha ou Marcelinho. Pode ser? Bad boys? Não, a meiuca fica bonita com Marcelinho e Djalminha. Mas e o Neto? Não, vamos recuo o Neto. Recua o Neto para segundo. 4 atacantes: Edmundo, Renato, Romário e Viola. Não, cara, até por uma questão do nome do programa tem que ser Edmundo e Romário. Os bad boys da frente Edmundo e Romário. Mas o banco fica forte também, cara. Aí é que tá. O bad boy tá muito relacionado ao cara da frente, o cara do ataque, o cara que é celebridade, o cara que tinha esse potencial para atingir massas com suas atitudes. Tu que estudou. Arilson não era bad boy? Bad boy? Arilson, Quem? bad boy. Arilson. Bad boy.
Eu elenquei aqui mais 3 categorias. Cara que foge da concentração é bad boy, meu amigo. Com justificativa para fugir da concentração. Eu elenquei aqui 3 categorias aqui. Qual é a justificativa? Ele jogou titular todo o tempo. Chegar no dia da estreia, joga o Souza do Corinthians. Ninguém tem sangue de barata. Ninguém tem sangue de barata na seleção. É boa essa, pô. Se tu conhece alguém que passou pelo mesmo processo do Arilson, tu conta aí, porque eu não conheço. Não, mas o Souza era o Souzinha, não. Que jogava muito, mas foi banco do Arilson todo o período de preparação. Jogava o coletivo muito. da madrugada ia jogar o Souza, o Arilson pegou as coisas e foi embora. Não estou justificando, estou contextualizando. Tá? Coletivo da madrugada. Temos um treinador muito famoso no Rio Grande do Sul que chegou e mudou o time dele às vésperas da estreia no coletivo da madrugada, né? É a verdade. Carlos, vou falar na sequência aqui, tá? Porque se eu falar um e parar, tu vai começar a rir. Então vamos 3, tá? 3 para fazerem parte desse rol aqui. Menção honrosa para a seleção do Bad Boy, Afonsinho. Quem? Técnico João Saldanha e representante da imprensa, nosso apresentador Wagner Martins. Não. Wagner Martins, sim. Não. Bad Boy da imprensa é Sérgio Couto. Quase saiu no soco. Também, Serginho era meio bad boy, Serginho era bad boy. Eu tava do lado dele, ele pegou o microfone, Daniel, o velho me chamou pra briga, e eu vou. Já veio. Eu tava lá. Se não tem aquela porta de vidro. O que salvou tanto um quanto o outro foi a porta de vidro. Porta de vidro do Beira Rio. Eu tava na produção de um programa com um talentosíssimo repórter. Vou dizer outro bad boy, Haroldo Souza é bad boy. Boa lembrança. Haroldo Souza é bad boy. Tava no ar dando uma informação pelo telefone, assim, passou pro entrevistado e tinha uma outra pessoa prometendo ele voltou, o senhor vai querer me bater agora? Hein? E o time como é que joga amanhã? Tu lembra disso aí, Vaguinho? Teve um episódio com o Paulo Pelaipe na volta do Grêmio aos aflitos, depois da Batalha dos Aflitos, que foi marcante também. Foi... Aí eu arrumei umas bronquinhas. Excelente lembrança do Haroldo Souza. Bad boy total. Sim. Nosso Keith Richards. Boa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tive umas bronquinhas aí. Tive umas broncas com um colega de trabalho. Tu tomou um gancho uma vez, né? Tomei. Quando eu tomava gancho, eu ficava feliz, porque eu ficava doidinho em casa, sem fazer nada. Só que o dia que eu tomei um gancho uma vez, me deram um gancho de 5 dias. Nossa senhora, meu Deus do céu, 5 dias de folga, coisa maravilhosa. Só que aí se lembraram que tinha uma viagem para fazer pro Nordeste brasileiro. Recife, eu era titular. E aí mandaram eu lá, vai, pega e te manda lá pro Recife, fica 5 dias lá. E aí eu fiquei lá conversando com os tubarão, tomando meu chopinho, comendo um bife à parmegiana do alfaiate lá. Coisa bem boa. Vamos pro olho no lance aí. Seguindo aqui com o roteiro. Olho no lance! Com o meu amigo Jeremias Werneck na locução. Não, peraí. Sempre em nome de RR Steak. Vai, JP. Cortes nobres na porta da sua casa. Usando o cupom Chuteira, tem brindes exclusivos. Para aí que saiu a tela aqui. Entre em contato pelo Instagram, @rrclubsteak ou pelo site rrclubsteak.com.br. Esse mês é o do Carlos Guimarães, o próximo da fila sou eu. Olha aí. Tô acompanhando o roteiro aqui, vai na locução aí. Vai, Jeremias. Sou eu, então deixa eu carregar, deixa eu chegar aqui, parará, pum, pum, parará, pum, pum. Imagina uma reportagem com jogadores completamente mamados, comemorando o título num quiosque no Rio de Janeiro. Aconteceu. O tetra do Flamengo em 1987 foi comemorado dessa forma em uma matéria da TV Manchete. Olha o estado de Leandro. Vamos rodar o VT. Atenção, cadê? Aqui, vamos ver. Paulo Stein. E o play, dá o play, foi. Comemoração, hein? Afinal,
tetra, campeão, não é Coisa para maravilhosa. qualquer um, não. Gravata muito fina. Bom, então acho que a gente pode começar essa entrevista por essa banda aqui famosa que está começando a se formar aqui. Dá um tempo, PC. A festa é nossa, PC. Você vai trabalhar, você vai ganhar seu salário, tô todo sujo. Mas com licença, vem comigo que a festa é nossa. Vem, passa a bola. Vem chegando. Belíssima imagem, hein? Dentro do gol. Olha a sunga do cara ali, olha a sunga do cara. Sim. Chega aqui no meu amigo Caíca. Esse também é o que a gente sempre diz. O campeonato se ganha do presidente a roupeiro. Essa pessoa maravilhosa, um dos nossos roupeiros, o Caíca, grande amigo, grande participante. Só um minutinho, Leandro. Vamos ouvir aqui agora uma palavrinha do Caíca. Só um minutinho, Leandro. Muito feliz com esse título que o Flamengo conseguiu conquistar. Carlos, o Crivo pegando muito lá no fundo. Sim. Cara, meio Evandro Mesquita ali apareceu. Meu Deus. Olha, olha. Nossa. O negócio é o seguinte. Zagueiro do Olha Flamengo. pra mim. Tá olhando pra mim? Olha, bem sério. O negócio é o seguinte. Férias. Aqui, ó. Vou botar na minha frente aqui, ó. Cervejinha. Meu Deus do céu. Como é que ia levar pra Copa? Marinho, grande amigo nosso. Ó, Marinho, do Bangu, foi lá na Praça do Flamengo. Ponta direita do Bangu. Sim. Passou, peraí. Você jogava demais. Essa figura maravilhosa. Marinho. Detalhe, o Renato tá com a boca cheia comendo alguma coisa. O Flamengo conquistou, não? Foi campeão, né? O único problema que eu acho, se for campeão 2 vezes por mês, eu morro. Porque vai continuar bebendo muito? O Flamengo ganhou, eu tô perdido. Não é brincadeira. Eu só espero, estou Depois torcendo ele jogou pelo no Bangu Botafogo, também, que gente. conquiste um título. Jogou. E me convide, né? Para que a gente possa tomar uma festa. Alô, alô! Voltou, Leandro. Brasil! Aí, estamos arrebentando a boca do balão. Bebendo muito. O microfone é todo seu. Amor, primeira vez que eu recebo o microfone, eu vou levar pra casa. Realmente, o Leandro já ganhou todo o troféu, mas nunca tinha ganho um microfone. Agora, vamos continuar a entrevista aqui. Marinho, me diz uma coisa, como é que tá o samba aí? O samba tá maravilhoso. Eu tô prejudicado, tô com as cordas vocais meio prejudicadas. Mas eu estou cantando. Isso é genial. O pagode, eu estou com o pagode novo da Barata aí na área, certo? E tudo bem, graças a Deus, o futebol é assim mesmo. O Leandro é meio bêbado chato, né? E assim vai, né? E assim É bêbado vai. chato. Só mais uma perguntinha aqui, Marinho. Diz uma coisa. Você acha Renato com que... mullets. Renato com mullets. 90% com mullets, né? O Evandro Mesquita ali também. Não é brincadeira não, Renato. Eu, você e outros pontos que tem, nós jogamos em qualquer seleção do mundo. Só no Brasil que nós não jogamos. Eu gosto da humildade do Marinho. Tu viu a corneta pro Tele? O Tita. ali também. Olha só, o Marinho, cara, olha, o Marinho teve seríssimos problemas com o álcool. Sim. Ele é um dos personagens do episódio do Dr. Castor. Castor do Perdeu o filho, né, Wagner? Ele perde o filho e degringola. ele vai jogar no Botafogo. Ele disputa a Copa do Mundo de 7, 8... Não, nenhuma. Ele é cortado. O que acontece? Ele é eleito o melhor jogador do Brasileiro de 85, quando o Bangu é vice-campeão. Isso. E aí, em 86, os dois ponteiros da seleção que iriam para a Copa seriam Renato e Marinho. Renato titular e Marinho reserva. Aí começa a preparação, o Marinho se não consegue jogar bem pela seleção, o Renato é cortado, é aí que vem o Miller. Por isso que o JP tem mágoa do Miller, porque ele ficou comendo pelas beiradinhas para ganhar aquela vaga. Então, o Marinho e o Renato, os dois, quando o Marinho fala, a gente joga qualquer seleção do mundo, só no Brasil que a gente não joga. Aquilo ali é uma porrada no Tele, tá? Já é 87 aquilo ali, né? Isso é não é mais o Tele, mas é uma letra. 87, a seleção brasileira, a seleção deixa de jogar com ponta, aí o esquema é diferente. Não, o Miller segue, e aí o Mauricinho é convocado, depois o Valdo joga, aí mudou tudo. Jogava muita bola também, muita bola, Mauricinho. Mas que reportagem maravilhosa. Aliás,
Imagina, tu faz isso hoje em dia, vai todo mundo preso pra cadeia. Não tem, ninguém joga mais, sabe? Não, só um pouquinho. Vão pra cadeia o repórter, o produtor que teve a ideia da pauta, o editor que botou no ar, todo mundo pra cadeia. Todo mundo. É espetacular isso, cara. Só que ali o Vaguinha falou um negócio sério e certo, eu repito isso. Ali estava todo mundo sendo autêntico. Sim. Não tinha ninguém vestindo carapuça, vestindo personagem, querendo parecer bonzinho, querendo parecer Joãozinho do Passo Certo. Não, ali era todo mundo autêntico, a ponto do Marinho falar, a gente joga qualquer time do mundo, velho, só no Brasil que não nos chamam. O Renato daquele jeito, olha o estado, o Leandro tá completamente mamário, tá? E tá. Só que eram eles estavam ali. E o que tem os caras estarem assim na conquista do título? E o jeito que foi aquele campeonato, né? Se depois do 1-0 sobre o Inter, gol do Bebeto. É verdade. Vamos para os recados lá que estamos no fim. Recado! Não. Tem o desafio do Guimarães, né? Contigo, Jeremias. Perdão. O desafio do Guimarães, a memória mais bonita do Brasil. Atenção, Carlos Guimarães. O Flamengo comprou Edmundo por $5 milhões em 1995, divididos em 3 parcelas. Ao jogador, o clube pagou $750 mil e assinou o contrato até dezembro de 1996. E fugiu a tela aqui. Atenção. A recepção ao animal no Rio foi com muita festa. O prefeito César Maia recebeu o atacante no aeroporto com a chave da cidade e um carro de bombeiros o levou até a Gávea. A pergunta: contra quem foi a estreia de Edmundo pelo Flamengo? Muito difícil. A estreia do Edmundo, Campeonato Carioca? Tem uma pegadinha aí. Eu vou te dar uma dica porque é muito difícil. Não foi um jogo valendo, foi um amistoso. Não sei, não faço nem ideia. Pô, eu falei que era difícil, JP. Não, impossível. Impossível, embora ele tenha matado outras difíceis já também. Não sei, não Cuiabá. Sei. O jogo foi em Cuiabá. Nacional de Manaus. Guarani de Campinas. O gol foi dele. Por que o Guarani de Campinas? Coisas do Flamengo de 1995. Kleber Leite. Kleber Leite, provavelmente. Em acordo com Beto Zini, presidente do Guarani. Sim. Vamos para o quadro Cartão Verde, a hora da audiência no fax. chuteirapretapodcast@gmail.com para Viva Mais Vida. Smartwatch Garmin, você compra no canal Viva Mais Vida. Olha aí, frete grátis. Eu quero o branquinho ali, gostei do branquinho. @viva_mais_vida_ no Instagram. Cara, relógio de qualidade para quem gosta de corrida, para a prática de esportes em geral. Que relógio espetacular, com a garantia da Viva Mais Vida. E o Daniel, que não dá ponto sem nó, já está expandindo, né? Já está vendendo tênis para corredores lá no Rio de Janeiro e para qualquer lugar do Brasil. Daniel Japper. Ele é bom. Vou abrir aqui. Daniel aqui aí no direct do Viva Mais Vida, _Viva_Mais Vida_ Viva _mais_ Viva _mais_ Vida _ chama o Daniel no direct para pegar o teu Garmin. Meu amigo. Vamos no jogral aqui, Jeremias. Bora, começa aí, vai. Desculpe o corte, Vaguinha. Sandro Frederico, grandes momentos do programa. Guimarães chamando Jeremias de não sei o quê, né? Ou melhor assim. E o mesmo chutando a estreia da despedida do Aston Rodrigues do Flamengo. Por outro lado, a ausência de caráter do anárquico do Vaguinha no programa permitiu uma melhor condução da mediação, fazendo fluir de forma bastante interessante. Valeu, Rodrigo Weber, excelente participação. Mais gente gostou da participação do Weber. E da mediação, né? Eu fico Pode trocar, não tem problema. Aí. Não, aí tem que renegociar o contrato. À disposição. Não, aí tem que renegociar o contrato. E se o Vaguinha sair, nós estamos ferrados também, né? As cotas comerciais acompanham ele debaixo do braço. Vamos lá. Franco Garibaldi, mesmo sendo um bom treinador, o tempo que já passou me faz reconhecer isso. Celso Roth certamente é unanimidade entre os torcedores da dupla como vítima de homicídio futebolístico qualificado. No Juventude, bons candidatos seriam Osmar Loss e PC Guzmão, o filhote do Lucha. Eu não sei se você não confundiu o Loss com o Valmir, tá certo. Luz. Não, tá certo, o Loss. No Juventude. Pode ser. Né? Vai.
Daniel Japper Produções, demorei para saber quem era o tal de Weber e acho que entendi que ele era assessor de imprensa do Inter. Isso aí, Daniel, já tinha te falado, mas tu não presta atenção. Weber foi 2 vezes belo assessor de imprensa do Inter e hoje está lá no Galo Mineiro. Galo Mineiro. Galo Forte Vingador. Perfeito. André, sugestão para um react de vídeo de vocês no próximo episódio. A linda matéria feita pelo Globo Esporte em homenagem ao Januário de Oliveira. Sério, é sensacional. Muito anos 90. Baita sugestão, André. Eu vi. Eu já vi essa matéria. Tem a presença da família do Ézio. Falecido Ézio no Maracanã. A gente vai fazer e aí a gente vai contar o que o Jeremias talvez não lembre, mas o Wagner e o Guimarães sim, que a partir dessa matéria aí foi que nasceu a ideia de fazer o Chuteira Preta, 2, 3 anos atrás. Sim. Tem a história do Diabo Loiro da Gávea, que era o Sávio. Isso. Eles levaram todos lá. A mãe do Sávio encontrou ele na rua e disse assim, mas Januário, Diabo Loiro, então fica muito ruim, Diabo Loiro. Então é o Anjo Louro da Gávea. Isso é louco, rapidinho. Tô falando de bad boys. Edmundo e Romário eram os bad boys e o companheiro deles no ataque era o estereótipo do bom moço, né? Bom moço, O Sávio era o bom moço. Jogava Sávio que fez uma ponta num grande clássico do cinema, Perfume de Mulher, né? É o cara que o Al Pacino adota, né? O artista, né? É o Sávio. Chris O'Donnell. GM, vai. Carlos Eduardo Miller, o Guimarães se entregando direto, desde o Bebendo e Falando com o Maiká. Bom, ele está dizendo. Vou ler uma aqui, vou ler outra aqui, Jeremias, porque senão vai ficar chato para ti, tá? Carlos Eduardo Miller, Jeremias Werneck, baita jornalista. Muito obrigado. Teu parente? Pois é, eu tô tentando entender. Não, ele é tio de uma aluna minha, da Camila, o Carlos Eduardo Miller. Boa. O cara tem bom gosto. Amaro Francisco Vieiro Silveira. Vai sair o programa sobre auxiliares técnicos? Cara, se sair, eu acho que vai ter 2 que vão ser presos aqui. Vai. Jones Debona. Mas se for para contratar um lateral direito, entre o Gedeilson ou o Everton, aí eu prefiro um da base. É sobre o nosso debate. Sobre o debate. Boa. Tá bom. Michael Moraes, fazendo aqui uma ponderação pertinente, segundo o Data Caporal. Vaga, Guima e Fabrício são nossos. E para fechar com essa aqui, né? O Falcão, que entrou no debate. E com essa aqui, eu acho que a gente tem que encerrar por uma questão, sei lá eu, de que ordem, mas a gente tem que encerrar a mensagem do Augusto Júnior. Conto com a tua audiência, Augusto, mas espero que tu reveja essa tua posição, porque eu sei que o Wagner não vai rever. Vaguinha, eu estou contigo. O Nélio é melhor do que o Paquetá. Pode encerrar, Vaguinha. Ele é um cara inteligente, né? O Augusto Júnior. Conhece muito futebol. Obrigado a todos que estiveram conosco. Obrigado, Jeremias. Parabéns, Guima. Foi muito bem no roteiro, hein? Já está escalado para fazer o próximo. Eu tive um tempinho de produção na vida, então a gente meio que sabe fazer. Sim, fez muito bem. Fez muito bem. Dá para fazer, bruxo. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.